Nesse vídeo eu vou falar sobre a asma, que é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por uma hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e uma limitação variável do fluxo aéreo. Tá? Ela é reversível, tá? Essa reversão pode acontecer tanto espontaneamente quanto ao tratamento, o uso de medicações, e ela é caracterizada clinicamente, pessoal, por tosse, dispneia, que é uma falta de ar, sibilância e aperto no peito, que vão acontecer particularmente à noite e de manhã, quando essa criança acorda. Sobre a fisiopatologia da asma, pessoal, devido a alterações genéticas que ainda não são muito bem esclarecidos, vai acontecer ali um desbalanço do sistema imunológico desses pacientes, que vai favorecer o aumento de proliferação de IgE, o aumento de proliferação e de manutenção de eosinófilos. Tá? Então é justamente por isso que no lavado broncoalveolar a gente vai conseguir perceber o aumento de infiltrado linfocítico e eosinofílico celular. Existem também, pessoal, algumas evidências que mostraram aí que esses indivíduos asmáticos eles têm também alterações genéticas, que comprometem ali a musculatura dos brônquios e também a organização histológica dos brônquios. Tá? Existem uma série de outros fatores, também que são importantes aí, contribuintes para o desenvolvimento da asma, mas hoje em dia a gente assume, que a asma ela é um conjunto de diferentes doenças, com fenótipos diferentes, que, como eu já falei para vocês, tem como contribuintes fatores genéticos e também fatores ambientais. Então, sobre os principais fatores ambientais desencadeantes aí da asma, pessoal, a gente tem os fatores alérgenos, em especial os fatores aeroalérgenos, e aqui a gente tem como destaque o ácaro presente na poeira domiciliar, o epitélios de animais, como cães e gatos, e insetos, como, por exemplo, as baratas. A gente tem também como importante fator desencadeante os agentes infecciosos. Aqui se destacam os vírus, que são os principais agentes desencadeantes. Nossa Senhora! Vamos prosseguir, gente. Então, os vírus, em relação aos agentes infecciosos, são os principais agentes desencadeantes da asma e nos primeiros anos de vida. Tá? Então, aqui a gente tem o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, o influenza, o parainfluenza e o adenovírus. Fatores irritantes aqui, em especial a gente tem os poluentes externos, que são resultantes aí da queima de combustíveis e de combustíveis de automóveis e de indústrias. E o principal, um importante fator também contribuinte da asma é o fumo, porque o fumo, pessoal, ele tem muitas substâncias tóxicas, que vão gerar uma agressão direta no pulmão daquele indivíduo e vai colaborar para uma piora da hiperresponsividade brônquica e do aumento das secreções. Em relação às manifestações clínicas da asma, pessoal, a gente tem aí a manifestação clássica da asma, que é caracterizado por episódios paroxísticos de sibilância que podem ou não estar associados à dispneia, tá? Que é uma falta de ar, uma dificuldade para respirar. Mas não é incomum também, na verdade é bastante frequente essas crianças chegarem com queixa de uma tosse recorrente para você, um cansaço e uma dificuldade aí a realização de atividades físicas habituais. Tá? Em relação ao chiado também, ele é incomum. Sobre o diagnóstico da asma, pessoal, ele é essencialmente clínico. Tá? Então, para diagnosticá-lo, a gente vai se basear aí, na anamnese do indivíduo, no exame físico, e sempre que possível a gente vai lançar a mão aí das provas de função pulmonar e da avaliação da alergia. Então, em relação ao diagnóstico clínico, eu vou ler aqui para vocês alguns pontos chaves aí para ajudar a gente a investigar se esse indivíduo é ou não asmático. Então, vamos lá. Dispneia, tosse crônica, sibilância, aperto no peito ou desconforto torácico, principalmente à noite ou nas primeiras horas da manhã. Sintomas recorrentes, intercrise entre os diversos episódios, que pode ser assintomática ou sintomática. Idade de aparecimento dos sintomas e fatores relevantes associados. Melhora dos sintomas de modo espontâneo ou pelo uso de medicações específicas para a asma, que aqui pode ser, aqui no caso são os broncodilatadores e anti-inflamatórios esteroides, que são os corticoides. 3 ou mais episódios de sibilância no último ano, variabilidade sazonal dos sintomas e história familiar positiva para asma ou atopia. Tosse seca, frequentemente relacionada ao exercício físico, choro ou ao riso excessivo.
tosse noturna ou dispneia nas madrugadas, despertar noturno pelos sintomas, crise de sibilância, dispneia e ou tosse com inalação de poluentes, perfumes, cigarros ou alérgenos, exclusão dos diagnósticos diferenciais de acordo com a faixa etária do paciente. Sobre os exames que devem ser solicitados, para todas as crianças aí que você suspeita que são asmáticas, hemograma, dosagem de IgE em crianças maiores de 1 ano de idade, protoparasitológico seriado, em 3 amostras, raio-x em AP em perfil. Isso aqui é obrigado em todas as crianças que estão apresentando o primeiro episódio de sibilância. Então é isso, pessoal? Em relação ao diagnóstico funcional da asma, como eu já falei para vocês, o diagnóstico dela é essencialmente clínico, então esse indivíduo vai chegar para você com um quadro clínico bastante característico, e para confirmação da asma nós iremos pedir as medidas de função pulmonar, que vai mostrar para a gente qual que é a gravidade da limitação de fluxo aéreo dessa criança, se é variável, a sua variabilidade e a reversibilidade do fluxo. Então nós temos aí a espirometria, que é o exame de escolha para o diagnóstico da asma, e ele é um exame mais detalhado aí da função pulmonar e vai mostrar para a gente se o distúrbio ventilatório daquele paciente é restritivo ou se ele é obstrutivo, restritivo ou misto. Eu vou colocar agora para vocês uma tabelinha que mostra sobre os riscos de asma em lactentes sibilantes, aqueles que apresentam pelo menos 3 episódios de sibilância no último ano, e aqueles que vão apresentar 2 critérios maiores, ou 1 critério maior e 2 menores, serão considerados aí portadores, já sabe, gente, minha rua, como é que é, barulho demais. Então, aqueles que vão apresentar 2 critérios maiores ou 1 critério maior e 2 menores serão considerados aí portadores de uma sibilância persistente e provavelmente asmáticos. Então, vamos lá. Sobre os critérios maiores, a gente tem 2. Primeiro, um dos pais com asma. Segundo, diagnóstico de dermatite atópica. Critérios menores nós temos 3, que é diagnóstico médico de rinite alérgica. 2. Sibilância não associada a resfriado. E 3. Uma eosinofilia maior ou igual a 4%. Lembrando então, pessoal, que aqueles lactentes que vão apresentar 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores, a gente vai poder falar em sibilância persistente, são crianças provavelmente asmáticas. Vamos falar agora, pessoal, sobre os medicamentos que controlam os sintomas agudos, começando aqui então pelos broncodilatadores beta-2 agonistas de curta duração, que são os medicamentos de escolha para o controle da obstrução brônquica aguda. Tá? Então, a gente vai utilizá-lo como medicação de escolha nessas situações e também como um pré-tratamento da obstrução brônquica que é induzida pelo exercício físico. O aumento da necessidade do beta-2 agonista de curta duração na verdade, indica um descontrole da asma, e nas situações em que a gente não conseguiu obter uma broncodilatação sustentada ao uso desse beta-2 agonista, isso indica para a gente a necessidade de corticosteroide oral. Então, estão disponíveis aí, pessoal, em relação aos beta-2 agonistas de curta duração, o salbutamol, o fenoterol e a terbutalina. Eles têm um início de ação muito rápido, então ele leva mais ou menos 1 minuto para fazer efeito e tem cerca de 4 a 6 horas de duração. Tem que levantar o volume da voz por causa da barulheira ali na quadra, Então, tem um tempo de duração aí que varia entre 4 a 6 horas e os principais efeitos colaterais relacionados são os tremores de extremidade, as arritmias cardíacas e a hipocalemia. Em relação aos anticolinérgicos, a gente tem aí o brometo de ipratrópio, que é o atrovente, na verdade mais conhecido como atrovente, e eles têm um efeito inferior, quando comparado ao que a gente tem ali com o uso do beta-2 agonista de curta duração. Ele está indicado para o tratamento de obstrução brônquica que é desencadeado pelo uso de beta-2 bloqueador, beta-2 bloqueadores. E a gente pode estar associando esse brometo de ipratrópio, o atrovente, em associação com beta-2 agonista de curta duração em caso de exacerbações graves aí da asma. E os efeitos colaterais, os principais efeitos colaterais relacionados a esse medicamento são o glaucoma, a secura da mucosa oral, a náuseas e a retenção urinária. Sobre os corticosteroides sistêmicos, a gente tem aí a prednisona e a prednisolona, que são dos corticosteroides orais, são os que possuem uma meia-vida intermediária e têm menos efeitos colaterais.
Eles devem ser utilizados nas exacerbações agudas, né, da asma, que aquele indivíduo não vai ter uma resposta satisfatória e imediata com o uso de broncodilatadores de curta duração, tá? E eles devem ser utilizados aí na primeira hora de atendimento. A prednisona, a gente tem ela na apresentação em comprimido nas concentrações de 5 e 20 miligramas, deve ser administrada uma vez ao dia, e a prednisolona, solução oral, 3 miligramas por ml, a sua dose, né, deve ser dividida em 2 tomadas, né, então vai oferecer aí de 12 em 12 horas. Então, esses corticosteroides, eles devem ser utilizados o mais precocemente possível, na menor dose necessária, tá, então a dose recomendada aí de corticosteroides varia de 1 a 2 miligramas por quilo dia, sendo a dose máxima permitida 60 miligramas por dia, tá bom? Os efeitos colaterais ao uso desses corticosteroides vai depender... Ah, gente, esse povo não me ajuda. Os efeitos colaterais aí com o uso desses corticosteroides vai acontecer em casos de uso prolongado, né, que são aqueles pacientes que vão usar essa droga por mais de 10 dias ou nas situações em que eles vão estar usando uma dose muito elevada da medicação. E os principais efeitos colaterais, então, né, relacionados aos corticosteroides são alterações no metabolismo da glicose, retenção de líquidos, osteoporose, ganho de peso, hipertensão arterial e necrose asséptica da cabeça de fêmea. Em relação ao corticosteroide inalatório, ele é o principal medicamento utilizado aí na manutenção, na profilaxia e na ação anti-inflamatória, né, para o tratamento da asma, tanto em indivíduos adultos quanto crianças. Tá? O uso correto desse corticosteroide inalatório, ele vai reduzir a frequência e a gravidade das exacerbações. Ele gera também uma diminuição do número de episódios de asma em crianças, episódios de asma que são induzidos aí pela realização de atividade física, né, e consequentemente vai melhorar a qualidade de vida, né, dos indivíduos que são portadores e fazem uso, como eu já falei, do tratamento correto. O tratamento com corticosteroide inalatório, ele leva cerca de 1 a 2 semanas para fazer efeito, né, para melhorar os sintomas desse indivíduo. E em relação à reversão da hiperresponsividade brônquica, pode necessitar aí de meses ou até anos de tratamento. Sobre os principais efeitos colaterais relacionados aos corticosteroides inalatórios, a gente tem candidíase oral, rouquidão, tosse e irritação na garganta, osteoporose, catarata e glaucoma, adelgaçamento de pele e equimose e desaceleração do crescimento em criança. Em relação ao tratamento da asma, como eu já comentei com vocês, a gente tem que classificar, né, de acordo com a gravidade e em seguida a gente vai determinar qual que é o melhor tratamento. Então, eu vou colocar aí para vocês uma tabelinha com as opções de tratamento para cada caso, tá? Vamos lá, vamos ler junto. Para a gente avaliar se há necessidade de modificar o tratamento proposto para a asma daquele indivíduo, nós teremos que classificá-la novamente, tá? Se é de acordo com o controle. Então, se essa asma é controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Daqui a pouquinho a gente vai ler os critérios aqui, tá? Para a gente aprender como que a gente vai fazer para classificá-la. E naqueles indivíduos que vão ter uma asma bem controlada, eles vão poder permanecer com o tratamento proposto aí por cerca de 3 a 6 meses. Naqueles indivíduos que têm uma asma parcialmente controlada, pode ser necessário a gente fazer uma modificação do tratamento, né, da proposta terapêutica, se a gente não conseguir controlar esses fatores aí de descontrole da asma dele. E naqueles indivíduos que têm uma asma não controlada, nós obrigatoriamente teremos que modificar a conduta, né, o tratamento proposto. Então vamos lá, vou colocar uma tabelinha para a gente verificar quando que ela vai ser controlada, parcialmente controlada ou não controlada.
Vamos falar agora rapidinho sobre a crise aguda de asma, tanto em adultos quanto em crianças. E elas também deverão ser classificadas, tá, pessoal, as crises agudas de acordo com a gravidade. Então, elas podem ser muito grave, grave ou moderada a leve, né, leve a moderada. Vou colocar para vocês mais uma tabelinha com as características de cada uma. Então, pessoal, a crise asmática de moderada a leve, os achados gerais não tem nenhuma alteração. Em relação ao estado mental, vai estar normal, a dispneia vai estar ausente ou muito leve, a fala do paciente vai estar normal, ele vai conseguir montar frases completas. Em relação à musculatura acessória, a gente pode observar uma retração intercostal leve ou ausente. Sibilos estarão ausentes com murmúrio vesicular normal, localizados ou difusos. Em relação à frequência respiratória, vai estar normal ou aumentada. Frequência cardíaca menor ou igual a 110 batimentos por minuto. PFE maior do que 50%. Saturação de oxigênio maior do que 95%. Pressão de oxigênio vai estar normal. E a pressão de CO2 vai estar inferior a 40 milímetros de mercúrio. Em relação à crise aguda grave, em relação aos achados gerais, não vai ter nenhuma alteração, estado mental vai estar normal também, esse indivíduo vai apresentar uma dispneia moderada. Em relação à fala, ele vai montar frases incompletas e ou parciais, o lactente vai apresentar choro curto e dificuldade para se alimentar. Em relação à musculatura acessória, a gente vai observar retrações subcostais e ou esternocleidomastoides acentuadas. Em relação aos sibilos, eles serão localizados ou difusos, a frequência respiratória vai estar aumentada, frequência cardíaca maior do que 110 batimentos por minuto, o PFE vai estar entre 30% a 50%, saturação de oxigênio entre 91% a 95%, pressão de oxigênio por volta de 60 milímetros de mercúrio, pressão de CO2 menor do que 40 milímetros de mercúrio. Na asma muito grave, na crise aguda de asma muito grave, em relação aos achados gerais, esse indivíduo vai estar cianótico, sudoreico e apresentando uma exaustão. O estado mental dele vai estar alterado, então ele pode apresentar agitação, confusão ou sonolência. A dispneia dele vai estar grave. A fala, em relação à fala, ele vai conseguir falar frases curtas, monossilábicas e os lactentes vão apresentar maior dificuldade de se alimentar. Em relação à musculatura acessória, eles vão apresentar retrações acentuadas ou em declínio, isso indica um sinal de exaustão, tá? Em relação aos sibilos na asma muito grave, eles estarão ausentes com murmúrio vesicular localizados ou difusos. Em relação à frequência respiratória, vai estar aumentada, a frequência cardíaca vai estar superior a 140 batimentos por minuto, ou esse indivíduo já vai começar a apresentar uma bradicardia. PFE menor do que 30%, saturação de oxigênio vai estar inferior a 90%, menor ou igual a 90%, a pressão de oxigênio menor do que 60 milímetros de mercúrio e a pressão de CO2 maior do que 45 milímetros de mercúrio. Então, depois de classificada, a crise aguda da asma, de acordo com a gravidade, a gente vai tratar. Na crise leve a moderada, a gente vai tratar esse indivíduo com uma inalação com beta-2 agonista, na dose de 1 gota para cada 3 kg, sendo no máximo 10 gotas, associado ao brometo de pratrópio, o atrovente, nas doses de 250 a 500 microgramas por dose ou de 20 a 40 gotas por dose, na crise moderada e somente na terceira inalação. Nós iremos reavaliar esse indivíduo depois de 20 minutos e a gente vai repetir as inalações até 3 vezes na primeira hora, caso seja necessário. Se a resposta à inaloterapia não for adequada, vai haver indicação de corticosteroide sistêmico ainda na primeira hora de atendimento. Esse corticoide sistêmico ele pode ser feito via EV, mas preferencialmente tem que ser feito por via oral, tá? E como eu já comentei com vocês, nós temos duas opções, que é a prednisona em adultos e a prednisolona em crianças.
prednisona na dose de 1 a 2 mg por quilo dia, sendo a dose máxima de 60 mg por dia por 7 a 10 dias. E a prednisolona na dose também de 1 a 2 mg por quilo dia, divididas em 2 tomadas por 5 dias. Nós iremos utilizá-las em crianças. Não existe evidências suficientes que indiquem a utilização dos corticosteroides inalatórios na crise em substituição aos corticosteroides sistêmicos. Na crise grave, se disponível, a gente vai colocar em oxigenoterapia, administrar corticoide também, tá? 2 mg por quilo por via intramuscular de metilprednisolona, sendo a dose máxima de 125 mg, ou hidrocortisona na dose de 4 mg por quilo EV em dose de ataque, tá? Hidratação EV em fase rápida, inalação com um beta-2 agonista associado ao brometo de pratrópio a cada 20 minutos e encaminhar essa criança para a unidade de emergência. E para finalizar, né, pessoal, lembrar que a asfixia ela é a causa de morte entre os indivíduos com asma. Então, por conta disso, é mandatória, né, a identificação dos riscos da gravidade das crises. Alguns aspectos já estão estabelecidos, né, como fundamentais, então, para a gente avaliar como fatores de risco para a gravidade, né, das crises agudas de asma. Então, são eles, né? 3 ou mais visitas à emergência ou 2 ou mais hospitalizações por asma no último ano. Uso frequente de corticosteroide sistêmico, crise grave prévia com necessidade de intubação e ventilação mecânica em UTI. Problemas psicossociais como depressão, baixo nível socioeconômico, comorbidades associadas, uso de 2 ou mais tubos de aerosol, dosimetrados de broncodilatador por mês, asma lábio com variações de função pulmonar maior do que 30% do PFE ou do VF1 previsto, má percepção do grau de obstrução. Então é isso, pessoal. É o que eu tinha para falar sobre asma para vocês. A minha referência para a elaboração desse vídeo aqui foi o Medicurso, tá bom? Eu espero ter ajudado. Muito obrigada.